Boa noite, senhora vereadores, senhores vereadores, as pessoas que estão assistindo. Eu queria estar colocando algumas coisas, não era o que eu me preparei para falar quando me inscrevi, mas não posso deixar de esclarecer a todos os vereadores e as pessoas que assistiram essas inúmeras colocações dos vereadores que nos antecederam. Então, a bem da verdade, eu vou estar fazendo algumas colocações. Tá? Primeiro, o Martins Pereira, que foi reformado e que está recebendo a Libertadores de futebol feminino. Isso, para a nossa cidade, é um motivo, né, Calazans, quem trabalha com esporte sabe disso. A nossa cidade está recebendo pela primeira vez na história o Campeonato dos Libertadores de futebol feminino. E está teve ontem de tarde, teve ontem de noite, inclusive ontem à noite, com os jogos, quantidade de jogos que estavam ocorrendo, né? Flamengo com Atlético, Santos com não sei quem, um monte. O nosso estádio tinha gente, estava cheio. Então, é motivo de orgulho que o nosso estádio, esteja recebendo. Uma parte é o vereador Calazans. Inclusive, São José dos Campos, as meninas começaram com o pé direito, vencendo por 7-0. Então, mais um motivo de orgulho ainda. Né? Então, que não tinha muito pouca utilização, agora está, além do show que recentemente aconteceu, um mês e pouco atrás, um grande show, com uma grande ocupação de espaço, quer dizer, recursos que entram até para a manutenção do estádio, agora com a Libertadores. O vereador também apresentou aqui, na terça-feira, e reiterou hoje, a questão do Jornal da Cidade, colocando a questão lá do Bosque das Oliveiras, Recanto das Oliveiras, dizendo que não tem asfalto, inclusive passou um filminho, eucaliptos, que não tinha asfalto, algumas pessoas até, inclusive, falando, aqui falou que tinha asfalto. Na realidade, inclusive, a placa, quem for lá pode ver. A placa diz o início da obra. Não diz que ia iniciar a obra pelo asfalto. Antes de asfalto, e é de bom senso, num planejamento, na execução de uma obra, que você faça as galerias de águas fluviais, que você faça as sarjetas, que vocês coloquem esgoto, depois o asfalto vem. Então, ele mostrou uma placa como se a obra iniciasse pelo asfalto. Então, quero chamar a atenção do vereador que, quando fizer esse tipo de cobrança, verifique se uma placa de obra está escrito o asfalto começa tal dia, ou a obra deste bairro vai começar tal dia e tem tanto tempo para terminar. Que antes de botar o asfalto, tem que botar as águas fluviais, tem que botar a sarjeta, tem que botar o esgoto. E num governo de planejamento correto, de execução correta, que não faz teatro invertido, é que a gente coloca primeiro a galeria, primeiro o esgoto, antes de botar asfalto. Então, para ficar bem claro que a denúncia é uma denúncia realmente só midiática, só para fazer oposição, e às vezes a gente repete, vem aqui, fala de novo, e eles continuam batendo na mesma tecla, como se não ouvissem as explicações. Como foi a questão do pé diabético. Já foi feita a denúncia e eu já vim aqui explicar. Então, a prefeitura, a rede municipal de saúde, tem unidades de saúde, que tem enfermeiras, que tem capacidade de fazer alguns curativos mais simples. Agora, tem uma unidade com uma enfermeira altamente capacitada, a Reivanda, que faz curativos complicados do pé diabético, de pacientes com neuropatias, né, periféricas. Então, essas feridas complicadas é feita ali no CTP, perto do cemitério, e tem o dia inteiro gente que é atendida naquela unidade fazendo os curativos complicados. Eu, inclusive, fui procurada recentemente por um paciente que estava com dificuldade, porque ele referia que fazia com um enfermeiro chamado Valdir, que atendia antes da UES velha, quando a UES era Sebastião Humer. E que agora o Valdir, que ele falava que já tinha um relacionamento de amizade, foi transferido para outra UBS. Ele foi atender, como enfermeiro, fazer um processo gestor numa unidade
numa outra unidade. Mas esse paciente, ele não ficou sem o atendimento, porque a Rivanda, com toda a equipe dela, tem capacidade de fazer. Sem falar que a direção de políticas de saúde também está reestruturando toda esta questão de atendimento de feridas. Todas as UBSs vão ser qualificadas com as enfermeiras que estão atendendo lá, que trabalham lá, para que esses ferimentos mais simples tenham uma padronização. E os ferimentos mais complicados que vão lá com a Rivanda e com a equipe dela, também tenham. O que era utilizado era só sulfa e glicerina, mais nada. Então, foi padronizado diversos insumos, diversos medicamentos mais adequados com os novos procedimentos. Uma parte para o doutor Roniel. Obrigado pela parte, doutora, a todos aqui presentes. Eu queria só, inclusive, comentar. Eu conheço a Rivanda, o serviço dela. O Nuno era um rapaz que trabalhava lá, ele teve que sair por uma questão de até incompatibilidade de horário. Era um menino que fazia muito bem as botas de urna, tudo direitinho. Quanto ao material, né, pelo menos do período em que eu conheço de atividade, tinha o material, mas era mais do que a senhora está falando, não era só isso, não. Ela tinha condição de fazer um bom curativo e o fazia. Então, assim, de longe eu quero deixar claro e testemunhar que o serviço da Rivanda, do grupo dela, é muito bom. É óbvio que esses curativos que são menos complexos poderiam e deveriam estar sendo feitos nas UBSs periféricas, que aí isso vai diminuir bastante a demanda desse pessoal mais pesado. Mas material que eu me lembro sempre teve, pelo menos a Rivanda sempre conseguiu guardar tudo, e o Nuno era brilhante nisso, pena que ele teve que sair de lá. Então, ele corroborou com o que eu falei, confirmou, de que tem essa unidade de tratamento e que o tratamento não é de hoje, já tinha antes e começou, e os procedimentos, os protocolos, os medicamentos e os insumos foram acrescidos por conta da melhoria do trabalho. Uma parte para o vereador Shakespeare. Obrigado, doutora Ângela. E eu estou com o mesmo jornalzinho que o colega antecessor esteve aqui falando, e o que eu acho engraçado é que uma matéria pontual, vereadora Ângela, nobre colegas, eles colocam em pauta, e vereador Calazans, eles esquecem de dizer que mais de 2.000 novas vagas na educação se abriu. Eles esquecem de ler que no jornalzinho tem a Ponte da Guadalupe, uma obra que há anos tinha ficado para trás, foi realizada. Esqueceram de dizer também sobre a questão da melhoria no meio ambiente. A ECO, lá do campus de São José, uma briga antiga também do vereador Walter Hayashi, do pessoal da região leste lá, esqueceram de falar. Esqueceram de falar sobre investimento no Parque Tecnológico. Esqueceram de falar sobre a Vila Cristina, a erosão que estava com outros problemas. E, de fato, venho aqui nesse microfone, conversei antes, ele até me emprestou prontamente. Eu acho que essa casa é uma casa de discussão de ideias e ter aqui é o lugar certo para ter os debates. O vereador, quando ele disse sobre o estádio Martins Pereira. O estádio Martins Pereira, de fato, está faltando ainda a obra viária externa, que eram aproximadamente em 10 milhões, vereadora Dulce Rita. Mas, porém, houve uma complicação na assinatura do contrato com o Estado de São Paulo, que ficou de passar parte desse recurso para dar continuidade à obra viária do entorno do Martins Pereira. Então, essa obra, na verdade, não deixou de ser feita ou está paralisada. Está em processo, aguardando o vereador Robertinho da Padaria, você que conhece bem o entorno, ali uma região nossa que nós temos trabalhado ali, do Jardim Jussara, vereador Siena, conhece bem aquela região. Nós estamos aguardando esse impasse do governo do Estado, junto com a Prefeitura Municipal, para realizar essa obra. Então, só para fazer aqui um remendo aqui nas palavras do vereador Juvenil, que tem toda a razão de fazer sua cobrança, assim como nós também fazemos a cobrança, mas eu acho que não é legal jogar culpa ou achar os culpados. Mas sim, se eu fosse falar aqui, poderia até dizer, olha, o Estado é culpado porque está demorando também em assinar o convênio com a Prefeitura é culpada porque está demorando a assinar o convênio com o Estado. Então, está chegando-se a um consenso, está chegando a uma conclusão final, ao qual esses 10 milhões virão
através do Estado de São Paulo para concluir a obra da parte externa ali, o entorno da obra do Martins Pereira. Então, para deixar bem claro que está tendo todo o empenho do prefeito Carlinhos de Almeida e também contando com o apoio e empenho do governo do Estado de São Paulo. E pedimos até ajuda para a bancada do PSDB, que eu sei que o vereador Juvenil vai com certeza cobrar lá, juntamente com a bancada dele, para que o mais breve possível possa ser feita a assinatura desse contrato. Obrigado, doutora Ângela. Você antecipou uma outra explicação, mas já está dada. Não, obrigada, é ótimo, que aí eu já não preciso falar mais disso. Eu queria estar colocando uma outra coisa também. Tá? Aquele filminho apresentado, colocava que não foi feito o entorno da obra, que não veio time nenhum durante a Copa para cá, e não veio exatamente porque não tinha um hotel 5 estrelas, não tinha um centro de convenções, não tinha outra estrutura que, infelizmente, a cidade não tinha e que outras cidades tiveram, e a oportunidade de receber times de outros países. Quando foi colocado a questão aqui pelo vereador da oficina de carpintaria, é importante que nós todos lembremos de algumas coisas. Já existia realmente há muito tempo as oficinas de carpintaria. Ao longo dos anos, foi diminuindo o número de professores que trabalhavam com essa especialidade de ensinar os alunos da rede municipal de trabalhar com carpintaria, até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente impede que sejam feitas atividades perigosas. Então, uma criança trabalhar com uma maquita, com uma furadora, com aquelas serras, isso é material perigoso, potencialmente perigoso, e que não pode ser estimulado que essa criança trabalhe com isso. Então, foi reestruturado, não deixou de ter, foi reestruturado para que aquele quadrinho que a criança faz, aquele primeira pequena lembrança que a criança faz para o Dia das Mães, ou Dia dos Pais, foi direcionado para as atividades de artes, deixando de ter esse caráter de oficina de carpintaria. Do mesmo jeito que foi colocada a sala de leitura, cobrando como se a prefeitura estivesse acabando com as salas de leitura. Bom, qualquer pessoa minimamente inteligente vai perceber que isso daí é, no mínimo, uma má vontade de compreensão dos fatos que estão ocorrendo. Com a nova grade e com o HTC incorporado e com aquelas horas fora da sala, aulas fora da sala de aula, houve a necessidade de uma reestruturação dos professores e, ao contrário, não reduziu o número da sala de leituras, aumentou o número de horas de sala de leitura com o professor dentro, porque antes as crianças eram levadas para a sala de leitura e não tinham um acompanhamento, mas não com o professor. Agora as salas de leitura estão sendo reestruturadas com o professor trabalhando, estimulando, incentivando com essas crianças na sala de leitura. Então, é minimamente assim incoerente, para não dizer outra coisa, alguém acreditar que uma rede de educação que já vem de muitos anos e que vem aprimorando em cada ano, vai terminar uma sala de leitura quando a gente faz e vê constantemente campanhas para que as crianças sejam incentivadas a ler, que isso faz parte até do conhecimento, do desenvolvimento da criança, porque você vê um filme, passa a cena do jeito que o produtor do filme quis colocar. Mas num livro, a gente imagina uma campina verde com flores, árvores grandes, um céu azul com nuvens. A nossa cabeça imagina isso e quando a gente vai lendo a história, a gente vai compondo na nossa cabeça todo aquilo, esse cenário que num filme é simplesmente apresentado e a gente é simplesmente a pessoa que assiste, né? E ao contrário, num livro você é também, apesar de você não escreveu, mas você é também o autor, porque você vai imaginando na sua cabeça, tá? A escola interativa que está sendo elogiada por todos, que está sendo um sucesso,
que os professores estão entusiasmados, empolgados, né, que os alunos estão participando com uma intensidade, porque, inclusive, reduziu a evasão escolar. As crianças estão deixando de faltar a aula, porque é interessante aquela aula, que eles veem o coração pulsando, o sangue chegando e saindo do coração, e ver os músculos mexendo de uma forma muito mais próxima deles do que você vê numa fotografia de um coração. Não imagina numa fotografia todo esse movimento do sangue que vai da veia para a artéria, da artéria para um ventrículo, e depois do ventrículo para o coração, e do coração para todos o pulmão e todos os órgãos. Isso aí as crianças passaram a ver. Você vê o sistema solar com todos os planetas girando, o Sol, a Lua. Isso daí as crianças passam a ver de uma forma muito mais completa do que ver cada um dos satélites numa posição. Então, a escola interativa está não só empolgando os professores, os pais dos alunos, como os próprios alunos, que estão deixando de faltar a aula, porque é muito agradável ir a essa aula. Tá? E a questão do Wi-Fi que foi colocado, né, é um sistema preparado para durar 10 anos. A gente sabe que um sistema mais simples, como o apresentado aqui, com 2, 3 anos, pode estar falhando, e a prefeitura ia ter que fazer outro investimento num porte grande para manter esses equipamentos. Então, um equipamento lacrado, com garantia de 10 anos, é um sistema programado para dar condições de todas as escolas da rede municipal terem a garantia de que vão ter, para o futuro imediato e para o futuro mais a longo prazo, a questão do Wi-Fi, mesmo que modernizando todo o sistema, a gente tem a garantia de um equipamento que não vai ser deteriorado, não vai ser perdido toda a qualidade, exatamente para poder garantir às crianças. Se a entrega, e o jornal falou muito claro, já que eles citaram o jornal falou a resposta da prefeitura de uma forma muito clara. O Wi-Fi tem que ser entregue até o início do ano que vem para poder continuar as salas, as escolas, dentro da programação pedagógica que a Secretaria de Educação fez, as escolas irem implantando, cada 15, 20 dias, o sistema da escola interativa. Então, é o que a gente vem acompanhando. Desde de julho, cada 15, 20 dias, uma escola recebe os equipamentos em funcionamento, as crianças recebem o tablet, e dentro do processo pedagógico vai gradativamente sendo implantado. Isso mostra que a previsão, o planejamento da prefeitura para que todas as escolas estejam já com o sistema programado para o do ano que vem seja cumprido, né? Então, quando coloca que essa questão que está errado, a gente fica imaginando que você é contra a implantação de uma escola dessa, você é contra um sistema de garantia, você é contra que as crianças tenham um equipamento de melhor qualidade, quando, na realidade, a gente sabe a importância que é isso para o processo pedagógico, que as crianças que começaram agora com esse procedimento tenham continuidade dele e o equipamento não quebre no meio do caminho e as crianças ficam sem essa assistência. Por último, eu queria estar colocando uma outra coisa que eles já citaram na terça-feira e citaram hoje de novo, a situação das medições. Quem tem que mandar as medições para a Câmara não é a prefeitura. Quem tem que mandar as medições para a Câmara é a empresa. Então, nós vereadores, se tem alguma empresa que não está mandando as medições, nós podemos, então, eu acho importante, se o vereador está colocando que não tem acesso a fiscalizar, porque a empresa não está mandando, que a Câmara, a mesa da Câmara, coloque para a empresa solicitando as medições. E pode até, se essas medições não vierem, pode até encaminhar um ofício também para a prefeitura, dizendo, olha, não faça o pagamento de tal ou tal empresa, porque não está respeitando o que a lei determina, que é mandar as medições para acompanhamento dos vereadores. E eu me lembro muito bem, no meu mandato anterior, quando o vereador, hoje,
secretário de governo, o Wagner Balieiro, era constantemente, ele vinha a esse microfone, não era tão bonito como assim, mas vinha a esse microfone e colocava a questão das medições, das que não chegavam e das que ele conseguia, e relatava o que tinha acontecido, as dificuldades que ele tinha encontrado em conferir medições. Eu me lembro uma vez ele contando que foi fazer uma medição no poliesportivo do Campo dos Alemães, que os equipamentos estão num lado do poliesportivo e do outro lado, totalmente separado, estava uma grande caixa d'água, né, que não ligava aos equipamentos do poliesportivo. Foi pago R$50 mil e não ligava nada, coisa nenhuma, estava lá vazia, e está lá vazia até hoje, porque foi feita uma coisa sem qualquer planejamento. Se construiu uma caixa d'água totalmente desligada dos equipamentos, né, dos vestiários, dos banheiros, dos outros equipamentos que existem no poliesportivo. Então, é importante realmente que o nosso papel de vereadores seja respeitado e que as medições realmente venham para essa casa. Então, eu dou a sugestão. Se alguma medição de alguma obra, de alguma compra, de algum equipamento não está vindo para cá, que a prefeitura, que a mesa da Câmara, solicite da empresa, porque é ela que tem que mandar para cá, solicite da empresa que venha essas medições, né, para que todos os vereadores possam acompanhar, né. E o que ele foi colocado aqui, que nós fomos lá falar, meio secreto, não. Todos os vereadores foram convidados, o prefeito apresentou do que se trata e informou, inclusive, das audiências públicas, da consulta pública, da reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Quer dizer, mostrou todos os passos que vai acontecer para que um empreendimento desse porte venha para São José. Então, hoje, realmente, alguns vereadores estiveram lá, aceitaram o convite feito para conhecer. É um empreendimento que nos surpreendeu a todos que foram, porque é integrado um centro de convenções com um hotel, uma torre de escritórios, com mais um shopping, e a interação é tão grande que você está num salão do centro de eventos e sai de uma escada rolante e já está no shopping, e com uma sala, um local de alimentação que tem vários tipos de restaurantes que são utilizados não só pelas pessoas que estão no centro de convenções, como nos escritórios, como no hotel. Então, isso daí eu acho que, se esse empreendimento quer vir para a cidade que está mudando o seu perfil para um perfil de serviços, a gente tem que analisar o impacto que vai acontecer na cidade e se é bom ou se é ruim para a cidade. Isso daí, a forma como foi apresentado para nós, vereadores, pelo prefeito, é com a maior transparência, colocando que a cidade vai poder se manifestar, vai poder falar se interessa ou não, se quer ou não, porque com certeza esse empreendimento, se não vier para São José, pode ir para Campinas, para Vinhedo, para Ribeirão Preto ou para qualquer outra região de São Paulo, porque eles querem expandir. E se nós estamos aqui como vereadores, representantes da população de São José, nós queremos o melhor para a nossa cidade. E se nós vamos receber um empreendimento desse porte, nós temos que analisar e ver qual é o impacto que vai ter na cidade e onde vai ser instalado, o que precisa ser feito, até para que um empreendimento desse, que vai gerar uma casa de 7 mil empregos diretos, fora os indiretos, não só na época da construção, mas depois, durante o funcionamento, que é interessante para a nossa cidade. A cidade já viveu várias fases. A fase de 1950, quando veio o CTA e a GM, 20 anos depois, quando veio a refinaria. Então, a cidade já passou por diversas fases em que saiu daquele momento que era somente de ambulatorial, sanatorial, para uma cidade industrial, para uma cidade que tem uma grande refinaria, que é o maior ICMS que a cidade tem, para uma cidade de serviço. Isso é modernizar, isso é gerar emprego, isso é dar condições para a cidade continuar crescendo e desenvolvendo.